Bem-vindas e bem-vindas, professoras, professores, acadêmicos da universidade, de outras universidades, além da Universidade Federal. Nós estamos dando continuidade, então, ao curso do Vygotsky, Fundamentos e Práticas de Ensino. Esse curso já existe há muitos anos e pela EGOV já há alguns 4 anos nós estamos realizando esses cursos. Formamos milhares de professores e é uma honra muito grande poder dar continuidade a esse curso agora. Nós precisamos estudar Vygotsky, vou falar aqui rapidamente sobre um conteúdo específico que é o conteúdo que eu vou trabalhar. Esse conteúdo é o método de Vygotsky. E o método é o mais complexo. O que é o método em Vygotsky? O método é o caminho pelo qual ele chegou até a sua teoria. A sua teoria se chama Psicologia Histórico-Cultural, que se propõe a ser uma psicologia geral que estuda como que se dá o desenvolvimento humano, principalmente das crianças e principalmente ligado à educação escolar. Então, esse desenvolvimento humano, ele acontece a partir do momento que um bebê toma contato com a realidade. Um bebê é um ser singular. Vygotsky vai emprestar esse conceito de singularidade da filosofia e o conceito da totalidade, que é a cultura, toda a cultura produzida pela história da humanidade, em todos os tempos. Quando uma criança, um bebê, toma contato com essa cultura, essa criança se humaniza. Se ela não tiver contato com a cultura, ela não se humaniza. Então, a cultura é a totalidade, a singularidade é o bebê. Ele se utiliza dessa perspectiva que nós chamamos de dialética, ou materialismo histórico dialético, para fazer a crítica àquelas outras formas de psicologia mais antigas, que ele vai falar que não são científicas. Por exemplo, o inatismo na psicologia. Infelizmente, grande parte da população no mundo ainda acredita que o psiquismo é inato, que nós somos o que somos porque nascemos assim. Não, o psiquismo é apropriado da cultura. Também existe um grande número de pensadores, inclusive, que acredita que o psiquismo se desenvolve de uma forma idealista, a partir da própria ideia do indivíduo. Não, também não. E existe um outro grupo de psicólogos, já ultrapassados, que acredita de uma forma empírica, ou seja, é o mundo à volta que produz o psiquismo da criança, e a criança passivamente assimila aquilo. Vygotsky vai ver, não, é dialético. Então ele vai usar o conceito de unidade dialética. Esse conceito de unidade é a chave do método Vygotsky. O que é a unidade? É justamente a relação, é aquilo que se produz a partir da relação entre o singular e o universal, que se produz entre a criança que está estudando e o professor, o bebê e a mãe. Assim a humanidade se humaniza. Mas Vygotsky vai se utilizar dessa relação dialética a partir de um conceito-chave no seu pensamento. Um conceito que foi desenvolvido por Hegel, depois por Marx, Engels. Vygotsky vai estudar isso na filosofia e vai levar para a psicologia. É o conceito de historicidade. Dentro desse conceito de historicidade, ele vai perceber o seguinte: cada momento da história da humanidade produz uma cultura mais desenvolvida. E essa cultura mais desenvolvida, ela é como se fosse a chave do entendimento das culturas menos desenvolvidas. Então é necessário que nós compreendamos a relação dialética entre o singular e o universal a partir do que são essas culturas mais desenvolvidas, que ele chama de funções psicológicas superiores. Ele escreve uma longa obra só para tratar desta questão, que são essas funções superiores porque são historicamente mais desenvolvidas, mais complexas. E elas conformam aquelas relações mais simples do passado. Então, toda a historicidade do Vygotsky está ligada a esta perspectiva. Ou seja, é a partir de um pensamento mais desenvolvido que nós vamos compreender aquelas formas menos desenvolvidas, tanto no indivíduo, de uma criança para um adulto, quanto na história da humanidade, na produção da sua cultura. Nós temos lá atrás seres que tinham uma linguagem muito rudimentar, um mundo material muito rudimentar. E hoje nós temos um alto grau de complexidade. Tudo isso vai fazer a diferença na hora da gente fazer a educação escolar para o professor, porque para este professor, que tem a consciência desse processo, é necessário
orientar o aluno para que ele se desenvolva no sentido das funções psicológicas superiores, ou seja, das funções humanas mais desenvolvidas no decurso da história. A grande revolução realizada por Vygotsky está no conceito de historicidade. Ele utiliza esse conceito tal qual Hegel desenvolveu, depois Marx, Engels, né, para poder compreender o psiquismo humano. Então, como que se dá esse psiquismo? A criança, ela não vai se desenvolvendo de dentro para fora, ela se apropria da cultura historicamente produzida. Então, a humanidade vai produzindo essa cultura no decorrer da história, cada vez a cultura fica mais complexa. E cada vez que ela fica mais complexa, ela vai sendo apropriada pelas novas gerações. Então, uma geração se apropria da cultura e cria um novo espaço. Essa criação é a particularidade. Esta criação é o momento onde o indivíduo se apropria da cultura, mas ele não se apropria passivamente. Ele se apropria ativamente. Ele se apropria e cria junto. Esta criação se dá no sentido do gênero humano, no sentido de produzir a história e a cultura da humanidade e, ao mesmo tempo, produzir o psiquismo humano. Então, esse psiquismo humano, ele não nasce dentro do indivíduo na sua singularidade. Ele é apropriado da história. A nossa forma de amar, a nossa forma de sentir raiva, a nossa forma de sentir o mundo, de pensar as nossas racionalidades, os nossos valores, a nossa ética, não nasceu dentro de nós. Foi por nós apropriada da história da humanidade. O conceito síntese de Vygotsky para esta relação entre o ser na sua singularidade, do seu psiquismo, e a cultura, é a atividade. Ou seja, esse ser singular só se apropria da cultura mediante a atividade. Então, a palavra, para ser apropriada, primeiramente, a criança vai tentar falar essa palavra. Então, o conceito, até a criança conseguir produzir o conceito para si, que é aquilo que nós discutimos muito na psicologia do desenvolvimento, não é? A apropriação da linguagem, da palavra e do conceito. Isso só acontece através da atividade infantil. Então, a criança, ao falar sua mãe, o nome de sua mãe, a falar a palavra mãe, ela vai tentar milhares de vezes e não vai conseguir falar corretamente. Um dia ela vai falar corretamente. Então, ela teve que se desenvolver um alto grau de atividade para conseguir se apropriar do significado e da fonética da palavra mãe. Então, a atividade é central para que no desenvolvimento da história da humanidade, os seres, na sua singularidade, se apropriem da cultura, da forma de sentir, de pensar, a forma de estar presente no mundo humano. Essa humanidade é apropriada somente através da atividade. Por isso que a atividade é muito importante no desenvolvimento escolar das crianças. Então, a palavra é a célula mais importante do pensamento, da linguagem. Então, pensamento e linguagem. O pensamento humano só se desenvolve à medida em que o indivíduo se apropria da linguagem produzida historicamente. Esta linguagem, primeiramente, ela é falada com pouco entendimento, depois ela é internalizada. A partir do momento que ela é internalizada, o ser humano começa a pensar humanamente. Então, pensamento e linguagem são os conceitos centrais do pensamento de Vygotsky, né, de toda a sua teoria da psicologia histórico-cultural. É através da apropriação de toda a linguagem que o ser humano consegue pensar. Porém, isso só acontece de forma ativa e acontece de forma histórica, onde, à medida em que ele se apropria dessa nova forma mais complexa de pensar, onde se junta a teoria, o pensamento com a fonética da palavra, quando essas duas linhas se juntam, nesse momento ele aprende a pensar igual a um humano. Isso muda tudo na sala de aula. Por quê? Porque normalmente nós temos teorias pedagógicas que nos levam a deixar a criança muito solta, longe da ciência. Numa perspectiva vigotskiana, não. O mais importante é que ela se aproprie da linguagem. Neste sentido, precisamos ter uma aula muito bem organizada. E o foco do conhecimento não é o mais simples, é o mais complexo, é o pensamento científico. Então, é preciso ter uma cultura escolar de sala de aula
voltada para a orientação das crianças no sentido da apropriação do pensamento científico, do pensamento estético, do pensamento ético, que são as formas mais desenvolvidas do ser humano. Isso só acontece enquanto unidade. Outro grupo da educação tradicional, né, acredita que a criança se apropria de forma passiva. Simplesmente o professor coloca lá o pensamento na cabeça da criança. Também não é assim. A relação é dialética. A criança produz uma unidade dialética entre todo o conhecimento produzido pela humanidade e o seu próprio psiquismo. Nesse momento dessa união se produz o desenvolvimento, né? Isso faz toda a diferença na sala de aula. E é por isso que Vygotsky tem sido estudado no mundo inteiro. Todo mundo fala muito de Vygotsky, mas a complexidade do seu método, que eu acabei de falar muito rapidamente agora, para que seja apropriada é necessário um tempo maior. Daí o nosso curso, você tem os melhores professores do estado e da região, né, do Paraná, inclusive, para que a gente saia desse curso sabendo o método do Vygotsky e todas as consequências derivadas desse processo. Muito obrigado.